vocês estão? Estão todas bem? Sejam muito bem-vindas. Hoje, então, lembrando que hoje é o consultório sentimental da Lu, então eu vou responder as perguntas de vocês, as perguntas que vocês fizeram lá na caixinha que eu deixei, tá? Ontem. Oi, Silvana, boa noite, tudo bem? Elza também, seja muito bem-vinda. Uma alegria estar aqui com vocês, viu? Então vamos lá, ó. Eu vou começar respondendo. Não esqueçam de, se vocês quiserem, né, que mandar alguma pergunta aqui no chat, mandem que eu respondo aqui ao vivo, tá bom? Então, gente, vou começar falando aqui, ó. Por que é tão difícil me abrir para o amor depois de tanto tempo sozinha? Eu gostei muito dessa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que vocês fazem mesmo bastante, né? Eu acho que muita mulher está passando por isso. Às vezes você se separou, já tem um tempo, você está sozinha, né? E a gente se acostuma também com a solidão, né? Então você até quer, você até deseja ter alguém, né? Você tem essa vontade, mas acaba não dando asas a essa vontade, né? Não seguindo o desejo do seu coração. E aí vai ficando difícil mesmo se abrir. Quanto mais tempo você demora, né, para se reconectar novamente com alguém, vai ficando mais difícil, tá? Então, o que que eu vou responder? Por que que é tão difícil? Porque o que que eu entendo, até pela minha experiência pessoal, quando a gente, né, passa por uma separação e a gente dá os passos aí, né, logo após um término, a gente se fortalece muito. Por quê? Porque você aprende, né, a viver sob as suas necessidades, fazendo as suas coisas, né? Você é, acaba resolvendo muita coisa sozinho, que às vezes você deixava por conta lá do seu parceiro. Você vai se fortalecendo, e isso cada dia mais, né? E aí o que acontece? Você vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais realizadora, cada vez mais conquistadora. E aí você fala assim: ah, eu não preciso de homem. Por que que eu preciso de homem se eu faço tudo sozinha, né? Só que a gente tem que entender que, sim, você ficou forte, você até às vezes cria uma barreira para não se relacionar, né? Só que você tem que entender que, mesmo assim, mesmo sendo forte, você quer ter alguém. E aí, para você poder ter alguém, você precisa entender que você precisa de alguém. Mas não é alguém para te salvar, não é alguém para fazer as coisas por você, é alguém para te amar e para você amar também. Então chega num ponto em que você já está numa outra fase da sua vida e que você não quer alguém para pagar as coisas para você, para fazer as coisas por você, para te orientar. Você já sabe de tudo isso, porque você já é uma mulher independente. Você quer alguém para receber carinho, dar atenção, compartilhar momentos da sua vida, né? Então, se você não se coloca no lugar de que você precisa disso, né? Isso acaba não acontecendo. Eu sei que quando a gente escuta a palavra precisa, né, a gente se sente inferior, parece que a gente é dependente, parece que a gente está presa a uma situação, né, ruim e tal. Mas não é isso, é você entender que se isso é uma coisa que te faz falta, é porque você precisa dela. Então, quando você muda a sua postura aqui dentro, você começa a se abrir, entendendo que o que te feriu foram as experiências anteriores, foi tudo que você passou, e daqui para frente, você quer sim se sentir mais segura para se abrir para o amor, e por quê? Porque você precisa desse alguém, você precisa se sentir bem com você mesma, né? E ter essa troca de carinho, de afeto, que é só numa relação que a gente tem isso, gente, né? Com os filhos não é a mesma coisa, com os pais, com os amigos, né? A gente tem trocas afetivas, mas não é a mesma coisa que numa relação ali homem-mulher, tá? Então, quando você começa a perceber, né, que você sim, mesmo sendo forte, você pode se abrir, vai se tornando mais fácil. Você pode se abrir para o amor, vai se tornando tudo mais fácil, tá? Então, eu acho que é importante vocês terem consciência disso. Muitas querem, muitas reclamam, né? Tem esse desejo no coração, mas não conseguem,
verdadeiramente se abrir por medo, né? Ou porque se fortaleceu demais. Então, uma mulher muito fortalecida, uma mulher que resolve tudo, uma mulher que faz, toma frente, ela acaba se isolando mesmo, ela acaba acreditando que não precisa de ninguém, tá? Então, é importante olhar para isso. E essa é uma questão, gente, eu nem falei ainda, estou falando bem aos poucos, eu vou fazer uma vivência agora, dia 7 de junho, que se chama O Amor Também É para Você. Eu já fiz essa vivência em março, e eu vou repetir agora em junho, porque foi um sucesso lá em março, né? Então, tudo que é bom eu estou trazendo de volta, né, para ajudar vocês. Então, a vivência chama O Amor Também É para Você. E nela a gente vai trabalhar muito essa questão do medo. Por que que você tem medo de se abrir novamente para um relacionamento, né? Ou o que que é essa desculpa que você dá, que você está acostumada com a sua vida, aí você não quer estragar, você acha que o relacionamento vai te tirar aí do seu caminho, tá? A gente vai trabalhar muito isso na vivência. Então, quem tiver interessada, vai ser dia 7 de junho, sábado, das 9 a meio-dia, tá bom? Desculpa, gente, está mal uma aguinha. Peraí. E vai ser online e ao vivo, tá? Então eu vou poder te conhecer, vai ser lá pelo Zoom. Eu vou te conhecer, você vai me conhecer. E eu vou te guiar aí durante 3 horas para você se liberar desse medo aí que tanto te impede de ser feliz, tá bom? Então, ó, respondendo a pergunta da querida, eu falei muito, né? Por que é tão difícil me abrir para o amor depois de tanto tempo sozinha? Porque você se fortaleceu muito. E aí você tem medo de se abrir e perder a sua força. Só que não precisa ser assim. Você pode continuar sendo independente, você pode continuar sendo uma mulher realizadora, você pode continuar tendo seus filhos, seu trabalho, sua família, tudo. Cuidar de você, mas você tem que colocar aí tem que se colocar no lugar de precisante, né? Eu preciso de alguém, né, para me sentir bem na área afetiva, tá? Não é que, preciso de alguém para me sentir bem na área afetiva, o resto da minha vida vai desmoronar. Não. A área afetiva é importante para todo mundo, tá bom? Deixa eu ver que tem umas mensagens aqui. Gente, boa noite para todo mundo que entrou e eu não dei boa noite. A Tatá escreveu: Oi, Lu, adoro ouvir você falando, porque eu aprendo cada vez mais. Que bom, Tatá. Um beijo para você, viu? É muito bom ter você aqui comigo. E quem gostou aí da resposta, quem achou que fez sentido, manda coraçõezinhos aqui, que eu quero saber. E também isso ajuda o Instagram a mandar para mais mulheres essa live, tá bom? Gente, essa questão, né, da mulher ter dificuldade para se abrir depois de um relacionamento ruim, depois que ela se torna muito independente, muito forte, é uma questão que precisa ser vista, tá? Porque a gente tem a ideia de que o fato de ser independente, de ser realizadora, de ser conquistadora, quer dizer, você não morreu depois que você se separou, você está bem, né? Querendo ou não, você está se cuidando, está cuidando da sua vida. A gente tem a ideia que se relacionar de novo vai acabar com isso. E não precisa ser assim, tá bom? Então, acho que é importante olhar para isso. Obrigada aqui pelos coraçõezinhos. Gente, a segunda pergunta que mandaram lá para mim foi assim: Lu, será que ainda dá tempo de viver um amor? Ai, achei tão legal essa pergunta. Uma querida que escreveu isso. Por quê? Porque a gente tem a ideia também, né, que esse é uma diferença entre os homens e as mulheres. Para o homem nunca falta tempo, mas para a mulher sempre falta. Então, essa impressão de que você tá velha, de que ninguém vai te querer, né, de que você já viveu o que tinha para viver. Mas será, gente, que isso é verdade? Hoje em dia, uma mulher com 45 anos, vai em média, ela está muito bem, ela sabe o que ela quer, ela está mais segura, ela já viveu muitas coisas, né? Ela tem um outro olhar para ela. Então, veja que é importante você entender que, mesmo com a idade que você tem, que você está achando que você está muito velha, você não está, você pode sim viver um amor. Só que para isso você precisa se abrir, né? Para que o amor aconteça na sua vida. Então, gente, quantas mulheres eu conheço que tem essa faixa aí de 45, 40 a mais, né? Mas 45, 50, 50 e poucos, que são extremamente interessantes, são mulheres incríveis. E por que que elas não merecem ser felizes no amor também? Não é? Isso não é uma crença negativa que se tem sobre relacionamento?
Parece assim, ah, você já tá velha, ninguém vai te querer. Aonde está isso? Está aqui dentro da cabeça, né? Aliás, essas mulheres mais velhas muitas vezes se relacionam com homens mais novos, né? Então, acho que é importante. Eu gostei, achei uma querida essa pergunta, assim. Dá tempo de viver um amor? Claro que dá. Enquanto há vida, há esperança. Então, se você está viva, é o seu momento de viver, de realizar tudo aquilo que você deseja, tá bom? Então, e entender também que não só dá tempo, como você merece isso. Se você vem de histórias frustradas, de relacionamentos ruins, de sentimentos, né, que ficaram presos lá atrás, às vezes num outro relacionamento que você teve e que foi bom, mas você não deu prosseguimento, ou ele não deu prosseguimento nesse relacionamento com você, né? Você tem que entender que hoje, sim, você merece viver um amor. Então, fácil não é, porque você tem que desbloquear muita coisa dentro de você, mas é possível sim, tá? Então, ó, respeitar a mulher que você se tornou, isso é maravilhoso, porque hoje, com a idade que você tem, com a maturidade que você é uma mulher mais segura, você é uma mulher mais confiante, você sabe do que você gosta, do que você não gosta. A gente não tem mais aquelas ilusões de quando a gente é mais nova, né? A gente já sabe o que é um relacionamento, a gente já entende, né? O papel que o relacionamento tem que ter na nossa vida. E se você está me ouvindo, você tem 40 a mais, está pensando assim, ah, mas eu não penso assim, eu não tenho isso então, tem alguma coisa de errado com você. Você precisa começar a entender que a maturidade, né, e a sua independência é uma força que você tem. Não te diminui em nada, né? Aliás, só acrescenta, porque isso vai te ajudar a viver relacionamentos que verdadeiramente vão te fazer feliz, tá bom? Então, eu sempre falo aqui, eu gosto de repetir, que a independência da gente é a nossa força. A gente até aprendeu ao contrário, que a independência não é a força, né? A gente até aprendeu que, não, a mulher é muito independente, espanta homem, homem não gosta, mas não é no sentido de bater de frente com o homem, de lutar de igual para igual, não é isso. Você é independente porque você é mais segura, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, você sabe o que você quer da sua vida, você tem seu trabalho, você tem sua vida, né? E isso fortalece você para procurar, para investir em alguém que realmente vale a pena, né? Isso, a maturidade, gente, a independência é algo assim muito importante para tudo isso que vai se vivenciar, tá? Então, ó, para quem ainda tem essa dúvida também, eu vou avisar aqui. Para quem tem essa dúvida, ai, Lu, será que o amor é para mim? Eu já tenho mais de 45 anos, tenho 48 anos, tenho 50 anos, o que que eu faço? Sim, o amor ainda é para você. Que bom! E é justamente isso que eu vou falar na vivência. O amor também é para você, tá? Que vai ser dia 7 de junho, das 9 ao meio-dia, um sábado. São 3 horas online ao vivo comigo e com outras mulheres que estão passando pela mesma situação. E a gente, né? Eu vou guiar vocês através de exercícios, tá? Para vocês descobrirem aí o que está impedindo, por que que vocês têm medo de se abrir para o amor, por que que o amor não está acontecendo na sua vida, tá bom? Gente, eu já fiz essa vivência em março e foi um sucesso. Então, eu estou repetindo agora em junho, tá? Então, se você lá em março ficou com vontade de participar, não deu para participar, aproveita agora que em junho, dia 7, vai ter, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser muito importante, vai ser um divisor de águas aí na sua vida. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Ah, aí, gente, quem gostou também dessa pergunta que eu respondi, quem viu que fez sentido, eu estou aqui para incentivar vocês, né? Mulheres 40 a mais, sim, vocês podem ainda viver, vocês merecem ter um amor, né? Merecem ser felizes. Então, manda coraçõezinhos aqui, que eu tenho certeza que vai chegar a mais mulheres aqui o que a gente está falando, que é uma situação muito importante, tá bom? Quem quiser perguntar aqui para mim também aqui no ao vivo, pergunta que eu respondo, tá? E aí eu vou para a próxima pergunta que mandaram para mim. Eu também adorei. Gente, eu adoro as perguntas de vocês. Adoro quando vocês escrevem lá para mim. É muito bom. Eu me sinto mais perto de vocês, sabe? Muito gostoso. Lu, como saber se eu estou pronta para me abrir para o amor? Eu adorei essa pergunta. Também adorei. Porque, gente, pronta a gente nunca está, né? Você foi mãe, você estava pronta para ser mãe quando você foi mãe?
né? A gente só foi. E a gente foi melhorando e foi sendo mãe a partir do momento que você pegou uma criança no colo e falou: toma, filho é teu, né? Boa noite aí para quem tá entrando. Eu tô vendo vocês, viu? Um beijo. Então, às vezes a mulher fica esperando se sentir pronta, né? Mas ela é muito exigente com ela mesma. Então, esse pronta é pronta em vários sentidos, né? Eu preciso estar com o meu corpo maravilhoso para me relacionar com alguém. Eu preciso ter dinheiro para me relacionar com alguém. Meu cabelo precisa estar perfeito. Eu preciso estar com a minha vida toda estabilizada. Eu preciso estar bem comigo mesma. Eu preciso estar com a minha autoestima lá em cima. Eu preciso saber do que eu gosto. Eu preciso tudo, 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 tudo para poder me relacionar de novo. Só que, gente, quem é que está pronta para tudo, perfeitamente pronta para alguma situação? Ninguém, a gente só melhora fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu comecei aqui no Instagram, quem for lá atrás, voltar, vai ver. As minhas lives não eram assim, né? A gente vai. Eu estava pronta para começar? Com certeza não, mas eu me coloquei aqui e comecei, e eu fui melhorando. Então, eu adorei a pergunta dessa querida aqui, porque a gente nunca vai estar 100% pronta para nada. Mas se a gente não se coloca, as situações não acontecem, tá? Ó, tem gente falando aqui, a Cláudia. Cláudia, um beijo. Valéria também. Eu sou assim. Então, às vezes a gente fica querendo, né, esperando ficar pronta e a vida passa. Então, você só vai se sentir pronta se você tiver coragem de olhar para dentro de você e entender o que está te impedindo de se abrir para o relacionamento, né? As coisas não vêm de fora para dentro, vêm de dentro para fora. Então, assim, eu estou pronta para me relacionar? Não sei, mas se eu não me colocar aberta para me relacionar e me relacionar, eu não vou saber se eu estou pronta ou não. Então, essa que é a grande questão. Então, às vezes as pessoas ficam esperando também. Ah, eu preciso estar pronta para fazer terapia. Ah, eu preciso estar pronta para entrar na academia. Eu preciso estar pronta para começar a trabalhar em tal área. Eu preciso estar pronta para me relacionar. Só que a gente fica esperando esse estar pronta e esse estar pronta não acontece. Então, assim, eu vou responder de coração para você que mandou essa pergunta para mim. Mesmo que você não se sinta pronta, né? Se coloque numa postura de, tá, eu vou me permitir me abrir para o amor. Porque é assim que você vai se tornar pronta. A gente se torna pronta no processo, tá? Então, eu preciso trabalhar todas as minhas crenças limitantes, eu preciso trabalhar todas as minhas mágoas, o meu passado ruim, meus relacionamentos anteriores, para me sentir pronta para entrar num relacionamento. Hum, Então, você não vai entrar nunca. Porque a gente nunca está pronta 100%, a gente nunca vai conseguir ressignificar tudo o que aconteceu na nossa vida, né? A gente vai conseguir sim olhar e falar, bom, aquilo não me pertence mais, foi uma fase da minha vida, né? E até por isso que eu estou me abrindo agora para um outro relacionamento. Agora, se sentir pronta, 100% pronta, não vai existir. Você vai sim mudar sua postura e se colocar no lugar, né? De uma mulher precisante, como eu estava falando, né? Não é dependente, não é precisar no sentido de, se eu não tiver um homem eu vou morrer. Mas é precisante no sentido de eu preciso de um relacionamento. Tá me fazendo falta. Eu quero me relacionar com alguém. Então, quando você se coloca nessa postura de que o relacionamento aconteça, né? Você vai se tornando pronta no processo, tá? Gente, fez sentido para vocês isso que eu falei? Eu acho que é muito importante a gente entender isso. Como eu trabalho há muitos anos já atendendo, né? Há mais de 20 anos eu atendo, e eu vejo muito isso, as pessoas querem a perfeição, né? Então, eu não vou me relacionar enquanto eu não emagrecer 10 quilos. E aí você não emagrece os 10 quilos, às vezes você até engorda e não se relaciona, né? E uma mulher mais madura, né? Com 40 a mais, ela começa a verdadeiramente identificar o que é importante para ela, né? Então ela sabe que um homem também que vai fazer bem para ela, é um homem maduro, o corpo é importante, mas não é o essencial. O essencial é quem a pessoa é, né? Então, assim, se você não está feliz com o seu corpo, você quer emagrecer, isso é uma outra coisa.
né? Acho que faz parte da nossa autoestima, eu acho que, né? Todo apoio. Agora, se você está esperando isso para se relacionar, né? Para você se sentir bem, para você se abrir para um relacionamento, você está se escondendo atrás dessa situação, tá? Olá, Betânia, um beijo. Falou aqui que tem sentido sim. Então, a gente melhora, a gente aprimora a vida, é no processo, é fazendo, né? Quando você começou, sei lá, a fazer arroz na sua vida, o primeiro arroz que você fez saiu perfeito? Já saiu do jeitinho que você gosta? Não, né? Então, você precisa entender isso, você foi fazendo arroz um dia queimou, um dia ficou salgado, um dia ficou cru, um dia ficou papa, aí você foi melhorando. Por quê? Que você foi aprendendo, né? O dia que ficou cru, que você pôs pouca água, o dia que ficou papa, você pôs muita água, aí você vai aprendendo, olha, não posso pôr muita água. É assim também no relacionamento, gente. Então, a gente não está pronta 100%. Mas a gente precisa entender que para se tornar pronta, você precisa mudar aqui dentro, se abrir verdadeiramente para o amor, tá? E é justamente isso que eu vou trabalhar na vivência. O amor também é para você, que vai acontecer dia 7 de junho, das 9 ao meio-dia, um sábado, tá? Online e ao vivo comigo pelo Zoom. Então, eu vou te conhecer, você vai me conhecer, né? Online, mas a gente se conhece, e eu vou te guiar através de exercícios profundos para você entender por que que você tem esse medo de se abrir para um relacionamento amoroso. Às vezes, se eu pergunto isso para alguma mulher, a mulher responde assim: Ah, eu tenho medo porque eu sofri. Tá bom. Mas o que está atrás, por trás desse sofrimento? O que está atrás, por trás, né, desse sofrimento, desse sentimento, desse medo de se abrir? Precisa olhar para isso, para verdadeiramente se abrir para um relacionamento, tá? Então, é exatamente isso que eu vou trabalhar na vivência do dia 7. Que nem eu falei anteriormente, essa vivência eu já fiz em março, foi um sucesso, e agora estou repetindo em junho porque eu vi que ajudou muitas mulheres, tem muitas mulheres que participaram, que gostaram, né? Que até se surpreenderam. Porque às vezes a gente tem essa ideia, não, é, eu não estou me relacionando porque eu tô feia. E aí, quando a gente começa a olhar, isso é uma desculpa. No fundo, você tem medo de sofrer, você não resolveu ainda algum relacionamento do passado, ou você está presa a padrões familiares, tá? Isso, gente, é muito comum acontecer, a gente ficar presa a alguns padrões familiares, né? Então, é importante olhar para tudo isso. E eu vou fazer você olhar para isso, mas com muito carinho, tá? E cuidado na vivência do dia 7. O amor também é para você. Então, quem tiver interessado em participar, manda para mim a mensagem eu quero, que eu te mando o link de inscrição, tá bom? Ou então, vocês vão na minha bio, tem o link de inscrição, nos stories também tem, tá? Então, aproveitem essa oportunidade, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, assim como já ajudou mulheres que fizeram lá em março. Tem gente que participou comigo na vivência em março, né? A vivência, o amor também é para você. Entrou na minha mentoria, né? Uma mentoria que eu dou também, que chama Mentoria da Mulher Inteira, e hoje está super feliz com muita coisa que está acontecendo na vida. Então, gente, é mágica? Não. Mas é você se abrir, você se propor a fazer alguma coisa por você. Só reclamar, só ficar sofrendo, só ficar pensando, ai, todo mundo é feliz no amor, menos eu. Todo mundo as coisas acontecem para os outros menos para mim. Eu não nasci para o amor, eu nasci para sofrer. Eu sempre sou traída, sempre sou enganada, nada é bom para mim. Se você ficar presa nisso, né? Só reclamando, você vai continuar daqui 10 anos, eu vou estar aqui fazendo live, você vai estar me ouvindo, você vai estar igual. Então, quando a gente se propõe a fazer algo pela gente, a gente melhora muito, tá? A gente sai desse lugar de vítima e a gente pega as rédeas da vida, o que é muito importante, o que faz diferença. Então, se você está se sentindo sozinha, se você olha casais e pensa assim, nossa, é isso que eu queria para minha vida, eu tenho muita coisa, já realizei, eu sou feliz, estou falando que você não é feliz, eu sou feliz, mas falta um relacionamento, aproveita e vem participar da vivência, o amor também é para você, tá? Então, recapitulando, é sábado, dia 7 de julho,
através de exercícios profundos, para você entender a raiz desse medo de se abrir para o relacionamento amoroso, tá? Por isso que hoje também eu quis falar bastante sobre essas questões que me mandaram, desse medo de se abrir para o amor, né? Se ainda é tempo de se relacionar, por que que é tão difícil se abrir, e como saber se eu estou pronta, né? Eu respondi essas três perguntas hoje. Então, eu quis, porque acho que tem muito a ver com a vivência que eu vou dar dia 7, né? Que é isso. Se você não entender que o amor também é para você, nada vai acontecer na sua vida. Você vai ficar reclamando, você vai ficar olhando o relacionamento dos outros, você vai ficar pensando só para mim as coisas não acontecem, só comigo não sou feliz, né? Então precisa se propor a fazer alguma coisa. Eu estou falando para vocês, quem participou da vivência em março, tiveram umas mulheres que entraram na minha mentoria da mulher inteira, e já estão colhendo resultados aí muito profundos. Eu estou esperando a mentoria acabar para pegar o depoimento delas, para falar para vocês, tá bom? Então, assim, eu tô aqui de coração, né? Me abrindo, abrindo uma oportunidade para você viver aí uma nova vida amorosa, né? Eu sei, gente, quem já viveu um relacionamento, quem já se separou, é muito sofrido. A gente verdadeiramente acha que não vai mais ser feliz, né? Mas quando a gente muda isso aqui dentro, internamente, a gente transforma a vida amorosa também fora, tá? Então, se você quer um novo amor, se você quer amar e ser amada, vem comigo, tá? Que eu tô te esperando. Então, gente, quero saber aqui quem gostou da live de hoje. Hoje foi dia de consultório sentimental da Lu, o dia que eu respondo as perguntas de vocês, né, que vocês mandaram lá na caixinha. E espero ter ajudado, espero ter ampliado a consciência de vocês para entender a importância, né, de olhar para dentro. A gente só muda o fora quando a gente começa a mudar dentro da gente. Então não adianta reclamar do outro, não adianta reclamar da mãe, do pai, do filho, do trabalho. Não adianta. A gente tem que olhar para a gente, para dentro da gente e perceber o que que eu posso mudar para me sentir melhor, para ficar mais feliz. Tá bom? Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Quem gostou da live, manda coraçãozinho aqui que eu quero saber, tá? Para quem quiser também, tem a comunidade das mulheres inteiras. É um grupo fechado lá no WhatsApp, em que eu converso com vocês, eu ponho enquetes, a gente conversa, as mulheres conversam entre si, tá? Muito cuidado, porque são mulheres então é um grupo sigiloso, né? Então, quem quiser entrar, também manda para mim, Lu, eu queria participar da comunidade. Entra lá na comunidade, você vai ser muito bem-vinda, tá? É gratuito para entrar, para participar, é lá no WhatsApp, tá? E eu te mando o link e você entra e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tem outras mulheres, né? Vocês conversam, dividem opiniões. Eu sempre coloco alguma reflexão, sempre falo lá no grupo. Não fico o dia inteiro, nem falo o dia inteiro, porque eu tenho trabalho, faço outras coisas, né, da vida. Mas é um grupo que eu quero que as mulheres que estão lá se fortaleçam, se sintam verdadeiramente inteiras para poder, né, entender que o amor é para elas também, tá? Então tem duas coisas, tem a comunidade, se você quiser participar, a comunidade das mulheres inteiras, manda para mim que eu te mando o link, e tem a vivência, o amor também é para você, que vai acontecer sábado, dia 7 de junho, tá? Das 9 a meio-dia, online e ao vivo pelo Zoom. E aí eu te mando o link em descrição. Então é isso, gente. Boa noite. Obrigada pela companhia, pela possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom. E a gente vai se falando, tá bom? Responda as caixinhas, mandem perguntas. Se quiserem compartilhar alguma situação comigo, fiquem à vontade, que eu vou gostar muito. Tá bom? Gente, boa noite. Um beijo para vocês e até a próxima live.